Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não existe pecado melhor, cada um peca à sua maneira. Jesus perdoa quem se arrepende. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela Sua palavra, pelo alimento, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A primeira pergunta é: o que é pecado? Pecado é todas as vezes que nós fazemos o contrário do que Deus ensina, ou o contrário do que está na palavra de Deus. Simples assim. O pecado, ele é algo espiritual. É algo que dentro da nossa consciência nós sabemos que é errado, porém no nosso comportamento a gente não leva aquilo que Deus diz em consideração. E essa batalha que existe dentro de nós, quantas vezes você não fez algo e logo após fazer já se arrependeu, já sentiu que não deveria ter feito ou falado aquilo? E esse arrependimento, justamente que é a batalha entre a carne e o espírito. Só que a partir do ponto que nós não conhecemos a palavra de Deus, o nosso espírito, ele conhece, o nosso entendimento não. Por isso que você pode fazer coisas e sentir que aquilo não é bom, mesmo não conhecendo a palavra de Deus. A única diferença é que você nunca vai poder sentir o alívio que o perdão de Deus traz para a nossa vida. Você simplesmente vai continuar pecando, sem entender qual comportamento ou o que você deveria fazer para aquilo não acontecer. E a gente acaba se tornando escravo de tudo aquilo que a gente deseja, de tudo aquilo que a gente alimenta. Quanto mais você pensa em uma coisa, mais aquilo te tenta, mais você deseja. Lembra que nós já falamos isso diversas vezes. Os nossos pensamentos são influenciados pelo Espírito que está perto de nós. O diabo, desde o começo, ele peca. Desde o começo, desde o princípio. E a presença espiritual dele influencia os nossos comportamentos. Você vai fazer coisas que logo após você vai se arrepender. Você vai mentir. Você vai enganar. Você vai tentar manipular. Mas a questão toda é que, por mais que você minta e a outra pessoa acredite, você está enganando a quem? Aquilo aparentemente parece uma boa coisa, por quê? Porque eu não fiquei com a culpa. Só que nós estamos usando a mentira para perdoar, e não Jesus. Jesus, quando eu vou nele, eu digo: olha, eu estou arrependido. E ele diz: olha, tudo bem, vamos entender o que aconteceu e não faz mais. Vamos seguir em frente. E a mentira não, a mentira ela vai criando uma bola, uma teia, e aquilo cada vez mais vai se enrolando. E nós acabamos se tornando escravos disso. Quantos segredos ou quantas coisas já não aconteceram dentro da nossa vida desse jeito, exatamente assim, que acabavam nos escravizando. Se a gente ir lá em Romanos 7, versículo 14 a 17, a palavra do Senhor ela diz assim: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O que essa passagem está dizendo para nós? Enquanto nós não aceitamos a Cristo, e aceitar a Cristo não é saber o nome de Cristo, aceitar a Cristo é justamente mudar a nossa forma de viver, é buscar a presença de Deus todos os dias na nossa vida, é mudar as músicas que a gente ouve, é mudar o nosso comportamento, é mudar tudo. Sem isso, nós continuaremos sendo escravos. E a palavra ela é muito clara. Quantas vezes você não quis fazer o bem e no final você fez o mal?
Quantas vezes você não quis realmente mudar e quando você viu, você já tinha caído de novo exatamente nas mesmas coisas? Então a gente consegue reconhecer que a lei de Deus é boa, que aquilo que Deus diz é bom para nós. Porque se não fosse, por que nós desejaríamos fazer o bem? Por que nós desejaríamos estar perto de Deus? Então isso é uma prova que a lei de Deus é boa. Porém, o pecado que habita em mim, a escravidão que eu tenho pela ausência de Deus na minha vida, não deixa que o meu comportamento seja igual às coisas que eu desejo. Nessa vida, não existe pecado melhor. Às vezes você pode olhar e pensar assim, essa pessoa roubou, então eu às vezes só minto. Então não tem problema, ele é pior do que eu. Essa pessoa ela matou. Não, eu só não honro meu pai e minha mãe só, eu sou uma vergonha só, mas não, tranquilo. Mas essa pessoa aí, não sei. Não, mas eu tenho minhas imagens, os meus negócios. Cara, a idolatria, ela também é algo que Deus abomina. Então a gente tem que entender o que é idolatrar. É todas as vezes que nós acreditamos em algo que não seja em Jesus. Você pode achar, primeira coisa que nós temos que ter entendimento, todas as pessoas que morreram, todas estão num estado de dormindo. Então essas pessoas, elas não estão num outro plano, onde elas tenham consciência ou onde elas possam ouvir a sua voz e as tuas orações. Se você estiver orando para qualquer coisa que já teve a vida nesse planeta, nesse mundo, e morreu, a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor, você está orando para gente morta. Então, por mais que você ache que tem uma intercessora, tem um santo, não adianta, é idolatria. Eu estou orando para quem? Que não é Deus. Mas é porque... Procura na Bíblia, pede para achar, fala assim, padre, ontem foi... Não estou falando isso para condenar nem nada. Eu acho que Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. E ontem me perguntaram assim, por que celebram dia 12, o dia das crianças? Onde está na Bíblia da Nossa Senhora? Falei, não está na Bíblia. Mas por que é feriado? Porque os homens assim o quiseram. Mas você não sabe? Eu falei, eu não sei, você vai ter que perguntar para um padre. Então, mas se não está na Bíblia, essa é a dúvida. O que está na Bíblia e o que não está na Bíblia? A maior parte das coisas que a gente aprende, que são coisas que quebram as leis de Deus, não estão na Bíblia. E você pode não gostar do que eu estou falando para você. Amém. Amém. Talvez esse seja o seu pecado. Só que às vezes você olha uma outra pessoa que peca diferente de você. Por exemplo, Deus ele condena o homossexualismo e está aberto. Vai lá em Romanos 1 e leiam. Quem achar que eu estou viajando, que Deus é amor, que não, vai lá em Romanos 1. E eu não estou condenando você pela sua opção sexual nesse instante. Por quê? Porque nós temos uma vida inteira para que Deus dê sabedoria e nós podemos distinguir o que é bom e o que não é para a nossa vida. Se você acha que o inferno vale a pena por isso, continua. Se você acha que não, é o que eu falo. Quem vai julgar não sou eu, é Jesus. Eu posso olhar, eu posso ter um entendimento daquilo que ele diz. Olha, isso te leva ao reino de Deus, isso não te leva ao reino de Deus. Isso são os mandamentos e isso não são. Eu não vou ficar discutindo com você. Porque eu peco de uma forma diferente. E não quer dizer que a minha é melhor e a sua é pior. Não, o pecado é pecado. Esse é o ponto em questão. Não existe pecado maior, não existe pecado menor, não existe nada que eu faça para tirar o meu pecado. Não, eu fiz isso, mas eu vou fazer uma boa ação. No dia das crianças eu distribuí brinquedos. E os outros dias? Quem perdoa pecado é Jesus Cristo. E Ele não perdoa por nada que nós façamos. Ele perdoa porque Ele tem misericórdia. Ele faz por nós aquilo que nós não merecemos. É Ele quem nos purifica dos nossos pecados. Então, sem Jesus, nós vamos ser essas pessoas que desejam fazer o bem, mas no final o que faz é o mal. E depois fica frustrado. Porque de repente vê outras pessoas realizando, vê outras pessoas conseguindo e você não. Então quando a gente fica apegado a essa vida, apegado aos nossos costumes, apegado aos nossos valores, dificilmente a gente vai conseguir sair disso.
se eu não consigo admitir as coisas que eu faço, se eu não consigo perceber que eu preciso ser uma pessoa melhor, que as coisas que eu tenho feito não têm ajudado aquilo que Deus tem colocado dentro do meu coração. Sabe, nós temos que chegar num ponto que, olha a tua vida. Eu vou fazer sempre a pergunta que eu sempre faço. Você se sente realizado? Você se sente feliz? Você sente que quando você ora, Deus responde as tuas orações? Você se sente uma pessoa abençoada? Você se sente em paz? Você se sente calmo? Você consegue dormir? Tem conseguido comer? Você consegue controlar os teus desejos e os teus impulsos? Você faz apenas o necessário? Ou você faz e depois fica passando mal e se arrepende? Tudo isso que eu estou dizendo para você são sintomas de uma vida de que o Espírito Santo não está perto, porque para mim conseguir fazer essas coisas não é uma coisa de vontade, mas é uma coisa de espírito. Então Deus deixou muito bem claro, é uma lei espiritual. Esse controle, ele é espiritual. E isso que eu estou falando para vocês está em Romanos 1, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então a presença de Jesus na nossa vida, ela faz duas coisas. Nos liberta da escravidão do pecado. Segundo, dá a eternidade a nós. Dá um passe para que nós possamos entrar no reino de Deus. Mas é a cada dia que eu vivo nessa vida, justamente indo a favor do que Deus diz na lei e contra o que o meu espírito, a minha carne deseja. Então eu permito que Deus purifique os meus pensamentos, purifique o meu coração, purifique o meu falar. Eu sempre falo e vou tornar a falar. Palavrão. Tem costume de se expressar usando palavrão? É alguma coisa errada. O Espírito Santo, ele não fica xingando, não é o Espírito que se ira, não é o Espírito que se revolta, não é o Espírito que desiste, não é nada. Eu posso perdoar uma pessoa e seguir em frente? Com certeza. O perdão não é uma tranca, uma algema que te prende a algo. Muito pelo contrário, o perdão é aquilo que te liberta. Quem te escraviza? É o pecado. É eu querer amarrar a pessoa, é eu querer prender, é eu ter ciúme, é eu não dividir, é o meu, é o eu. Tudo isso, esse egoísmo, isso tudo só alimenta o pecado. O orgulho, a vaidade, o querer ser maior. Quando o Espírito Santo está perto de nós, nós começamos a pensar diferente da forma que nós pensávamos. E por pensar diferente, nós começamos a sentir diferente. Quando a gente prega na presença do Espírito Santo e existe uma conversão de uma outra pessoa, não é o meu entendimento que está ajudando aquela pessoa. Então não é eu chegar numa pessoa rude e conversar com ela de um jeito diferente. Não. Quem fala através de nós é o Espírito, e a autoridade de Jesus Cristo está em nós. Então Deus nos levanta para que nós possamos levantar a outros, para que nós possamos mostrar o sentido da vida a outros, para que nós possamos entrar no reino de Deus juntos. Então esse é o papel de cada dia, amar. Amar Deus sobre todas as coisas, colocar em prática as coisas que Deus ensina, exaltar Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo, animar as pessoas que estão desanimadas, consolar aqueles que choram, mas não consolar com o meu entendimento, mas consolar com o entendimento que Deus nos dá. Eu sei que tem coisas que eu falo que te entristecem, e diversas vezes a Bíblia já me deixou triste. Só que essa tristeza, conforme a gente vai combatendo, conforme a gente vai vivendo e vai tendo entendimento e vai tendo sabedoria, ela vai transformando em alegria. Porque aquilo que eu acho que é a minha felicidade, ela não é. Porque se fosse, eu não estaria assim. Se fosse, a minha vida não estaria muitas vezes com vontade de desistir. Você nunca ficou, vou usar um termo, de saco cheio? Nossa, eu tô de saco cheio. Nossa, eu tô cansado. Eu não aguento mais. Jesus, ele diz assim, vinde a mim todos que estáis sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Você acha que ele diz isso por quê?
É justamente porque você não está indo a Ele que você está assim. Já não chegou a hora de entregar a sua vida? Já não chegou a hora de defender as coisas que Deus defende? Ainda que hoje você peque, ainda que hoje você tenha consciência, mas para de defender. Não tem problema a gente errar, sabe? Mas não deixa de buscar o Senhor pelos teus erros, não deixa de buscar a misericórdia de Deus, não deixa de querer um milagre para a sua vida. Eu sei que às vezes é um apelo a gente ficar falando, porque vai condenar. Meu, não é que eu estou dizendo e nem é o que eu desejo. Se eu desejasse condenação, eu não pregava o evangelho e deixava todo mundo ir por ignorância. Mas não é esse o ponto. Quando a gente diz, olha, Deus tem algo melhor para você, é porque Ele tem algo melhor para você. Se eu falo isso, não é porque para minha vida não muda nada, mas é para a sua vida. O recado que eu entrego não é meu. Eu estou no livro de Jeremias. E eu espero, do fundo do meu coração, que pelo menos uma vez na vida você queira ler a Bíblia inteira. Meu, Deus pedia cada coisa para Jeremias. E ele sabia que ia dar errado aquilo. Porque ele tinha que chegar no rei. Pensa numa coisa, tá um exército cercando uma cidade e o povo querendo entrar dentro da cidade e o rei desesperado tentando pedir ajuda para outras pessoas, e toda vez que ele ia lá, ele trazia uma notícia ruim, falava, você pediu pro Egito vir te ajudar, eles não vão vir não. Você tá pedindo isso, Deus não vai fazer não. Meu, e prendiam ele, e não deixavam comida para ele. Ele passou diversas dificuldades por entregar a mensagem de Deus, por ser obediente a Deus. E ele tinha consciência de certas coisas iriam trazer problemas, mas você olha depois que vinha uma solução. E no final ele fez exatamente o que Deus queria. E no final aconteceu exatamente o que Deus tinha dito que ia acontecer através das palavras dele. Então, a princípio, às vezes, enquanto cristão, parece que a gente se intromete em alguma coisa. Naquele tempo ele se intrometia, entre aspas, na política da época. No rei, querendo dizer, olha, Deus ele pensa diferente de você. Não, mas não pode. Se a gente sente e Deus coloca no nosso coração, a gente pode fazer tudo. Esse é o ponto em questão. Nós podemos fazer tudo quando é Deus que nos dá a autoridade daquilo que nós estamos fazendo. Porque nós não pregamos um evangelho por interesse próprio. Eu não tenho nada contra nenhuma religião, nada contra nenhuma doutrina, nada. Mas eu tenho que dizer, isso está escrito na Bíblia, isso não está escrito na Bíblia. Simples assim. Você acredita em Jesus ou em Deus que está na Bíblia ou acredita numa pessoa. Aí fica a vontade sua. Eu sei que às vezes tem coisas que a gente viveu uma vida inteira acreditando. Só que chega um ponto que a gente precisa ter um entendimento maior. E sempre eu volto no ponto. Eu acreditei em algo minha vida inteira. No dia de hoje, olhando para trás, como está a minha vida? Como está o meu coração? Como está o meu espírito? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se não está bem, chegou a hora. Esse é o momento. Você já tem um entendimento que existe um pecado que está te escravizando. Já chegou ao entendimento que Jesus ele pode perdoar esse pecado e você deixar de fazer. Ou ir pensando pelo menos nisso e parar de alimentar. Se você tiver 2 cachorros, desculpa, e comida para alimentar um só, qual vai sobreviver? É aquele que você alimenta. Exatamente esse. Amém? Que Deus abençoe cada um de você. Que Deus perdoe os nossos pecados. Que o arrependimento possa gerar uma transformação na nossa vida. Eu sei apenas de uma coisa: aonde Deus toca, um milagre acontece. Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Um bom dia.